Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado em nossa mãe, Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus transformou a água, um elemento, duas vezes na Bíblia. A primeira vez que Deus transformou a água em sangue. Está no capítulo 7, versículo 14 em diante do livro do Gênesis. Se vocês lá procurarem, vocês irão perceber que aquela transformação que Deus fez foi, de fato, o primeiro milagre operado por Deus através de Moisés, para que o povo saísse do Egito e fosse para o deserto para viver em comunhão, em aliança, em intimidade, em adoração a Deus. Então, Moisés foi até o Nilo com o cajado, tocou na água e ali foi a primeira praga, e a água toda do Nilo e do Egito se transformou em sangue. Foi o primeiro milagre que Deus fez para libertar o povo da escravidão. Em outras palavras, para que o povo fosse para o deserto e de maneira livre e plena vivesse aliança. Porque a relação de Deus para com Israel é uma relação nupcial. É uma relação matrimonial. Deus nosso Senhor, Ele não quer simplesmente relacionar-se com você como uma autoridade que está lá em cima e nós cá embaixo como seus escravos. Deus quer relacionar-se com você como seu amante, como alguém apaixonado. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, de relação. Deus não é uma ideia. Deus não é qualquer coisa que nós criamos, ou filosofamos, ou fazemos algumas interpretações. Não, Ele por primeiro tomou a iniciativa de nos criar por amor. Ele por primeiro tomou a iniciativa de nos libertar e nos purificar. Ele por primeiro derramou sobre nós o seu Espírito para que nós pudéssemos ser filhos de Deus e não só, como na liturgia de hoje nos ensina, a sermos também amantes do Senhor. Então este foi o primeiro milagre de transformação da água, um elemento, em outro elemento, que foi o sangue. A segunda vez que o Senhor transforma a água em um outro elemento é no Evangelho de hoje, capítulo 2 do Evangelho de São João. O Senhor, no contexto de núpcias, de casamento, transforma a água em vinho. E preste bem atenção, lá no Êxodo, capítulo 7, primeiro milagre de Moisés. Cá no Evangelho de João, capítulo 2, primeiro milagre de Jesus. Então, enquanto lá era para libertar o povo, conduzi-lo para o deserto em libertação, também aqui é para conduzir o povo para o sangue da cruz de nosso Senhor, isto é, a aliança. Daqui a pouco vocês irão escutar uma frase belíssima, que o Senhor Jesus na última ceia citou, exatamente tomando a taça com vinho. Ele disse, tomou o cálice, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Olha que coisa maravilhosa. A liturgia da missa e a nossa espiritualidade, que é eucarística, é uma liturgia nupcial e uma espiritualidade nupcial. É por isso que os santos padres dizem que a mesa do altar é um leito. A mesa do altar é o lugar do sacrifício, é o lugar da ceia, é o lugar da renovação da aliança, mas é o leito nupcial. Não sei se vocês já viram em algumas televisões, algumas igrejas muito belas, que sobre o altar tem um baldaquino.
com 4 colunas e uma cobertura sobre a mesa. E no baldaquino lá em cima tem o desenho de uma pomba, a pomba do Espírito Santo. Vocês sabem de onde vem o baldaquino? O baldaquino vem do leito nupcial. Não é algo que seria colocado em uma igreja, que seria colocado no altar. Mas por que foi colocado um baldaquino sobre a mesa do altar? Porque verdadeiramente, no sacrifício da cruz, no sacrifício da Eucaristia, Jesus desposa sua esposa, casa com a sua esposa. Quem nós somos? Almas e esposas. É por isso que nós precisamos hoje, domingo, dia 19 de janeiro de 2025, renovar a nossa aliança com o Senhor. Renovar a nossa vida de busca do Senhor, de entrega do Senhor, porque nós somos pessoas livres. Nós somos pessoas livres do pecado. Ele nos libertou na cruz. Estamos atualizando esta libertação agora. Nós somos livres das garras do demônio. Ele veio para que na cruz destruísse as obras do diabo. E assim ele o fez. Nós somos livres da morte, porque ele, no terceiro dia, ressuscitou. Claro, se vocês pegassem o Evangelho na Bíblia, versículo 1 do Evangelho de hoje, estará lá escrito: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, são os dias da Páscoa. Então, todas as vezes que vocês lerem 3 dias, madrugada, 4ª vigília, está falando de Jesus vivo, de Jesus ressuscitado, de Jesus amante, de Jesus caminhando para o Pai e caminhando em nossa direção. Por isso, meus irmãos, é preciso vivermos como amantes de Jesus. Não é suficiente sermos frequentadores de igrejas. Não é suficiente termos sentimentos meramente religiosos ou dizermos que temos uma religião lindíssima, belíssima, a mais bela de todas, a religião católica. É preciso sermos almas amantes de Jesus. É preciso vivermos íntimos dele, bebendo do seu sangue, comendo do seu corpo, alimentando-se de sua palavra, vivendo do seu amor, vivendo da sua graça, vivendo da sua glória, pois é isto que o vinho novo dá. Ele transforma água em vinho, porque o vinho dá alegria, o vinho dá o espírito, o vinho dá o sentido da vida, o vinho espiritual. Tome comigo o Evangelho de hoje, e tem uma coisa muito bela e com ela eu irei concluir. Versículo 10, o mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. E vejam que belo, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Nossa tradução está vinho bom, vinho melhor. O original não está vinho bom, vinho melhor, está vinho belo. Belíssimo. Então este vinho não é uma bebida. Este vinho é uma pessoa. João, escrevendo o Evangelho, ele não chama Jesus de bonito. Ele não chama simplesmente Jesus de bom ou que faz coisas boas. Para o Evangelho, para João, para a igreja, para mim e para você, Jesus é o belo. Está lá também no capítulo 10 do Evangelho de João, quando nós ouvimos: eu sou o bom pastor. A tradução original é: eu sou o belo pastor. Então Jesus é o belo vinho, o mais belo de todos os belos vinhos. Porque é Ele que dá a verdadeira embriaguez espiritual. Ele que dá o verdadeiro sentido da vida. E olhem, meus irmãos, Ele é o vinho que supera todas as outras coisas. 6 talhas que estavam vazias para a purificação dos judeus, estas de pedra,
que significam os 6 dias da criação. E no 7º, Deus repousou. Quem é o repouso da nossa alma? É Cristo. Quem é o vinho da nossa alma? É Cristo. Quem é a alegria da nossa alma? É Cristo. Por isso nós queremos hoje, neste domingo, renovar a nossa aliança. Porque a aliança com o seu sangue é uma aliança eterna e de vida eterna. E de fato, concluo, se comprometa com Jesus. Se comprometa em ouvir a sua palavra todos os dias. Leia um pouquinho. Se comprometa em orar. Não só para que os seus problemas sejam resolvidos, mas para que você fique embriagado dele. Embriagado do Espírito Santo, embebido de amor, embebido de sentido de vida, embebido de direcionamento e discernimento. Busque o belo vinho no confessionário, purifique-se. Busque o belo vinho na Eucaristia, o receba. Não somente escute e fala dele, mas se alimente dele. Busque o belo vinho no irmão, no outro, servindo, amando, perdoando. Tudo isso, meus irmãos, é pacto de amor e de aliança que o Senhor traz para conosco e para nós. Vamos ficar agora de pé. Fiquemos todos de pé.